Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Apenas Leitura, a nossa oficina de livro que apresenta esse vasto mundo da literatura de ficção para vocês, né? Nesse nosso segundo livro, nós vamos falar sobre o gênero romance, tá? Na verdade, nós vamos fazer uma introdução, né? Vou fazer uma introdução do gênero, por ser um gênero muito amplo e muito rico, né? Talvez o romance ele seja o gênero literário mais bonito, né? Em relação ao conto e aos outros que eu ainda vou aqui retratar no canal, tá? Muito bem, então vamos começar, né? O romance, ele, ao contrário do conto, né, que eu já retratei no nosso primeiro livro, o romance, ele talvez seja a obra mais longa, né, dentro da literatura de ficção. Romances sejam das maiores histórias, né, que existem na literatura. E isso é assim porque o romance, ele, além de pretender, né, ser real, né, ele não mistura com elementos de fantasia, tá? Ele realmente pretende ser uma história que acontece, né, que acontece mesmo. O romance, ele busca demonstrar toda a riqueza e variação dos personagens, né, dentro da obra. Só que ele faz isso dentro dos acontecimentos, né? Ele não faz... É claro que também pode retratar os pensamentos dos personagens, mas na maior parte das vezes ele retrata os personagens em toda a sua profundidade, né? Uns mais, outros menos. Alguns ganham destaque, né? São protagonistas da história em algumas obras. O romance, ele destaca, né? Ele distingue muito bem cada um dos personagens de modo muito descritivo, né? De modo muito vivo, né? E ele faz isso, na maior parte das vezes, relatando a história, né? Dentro da própria história, né? Tanto pelo acontecimento, quanto do ponto de vista do próprio personagem, né? Como também do ponto de vista mais sutil, né? Que não necessariamente fica claro nas falas e na narrativa, mas fica entre linhas, né? Fica escondido por baixo ali do acontecimento, né? Por baixo da própria narrativa. Que é natural, né? Algumas histórias, né? Né? Ela conta tem a sua narrativa, né? A sua narrativa simples, e ali no acontecimento, né? Tem outras sutilezas ali ocorrendo, né? Muito bem. Para ajudar a explicar e diferenciar os personagens, né? A obra precisa também colocar o lugar e a época, né, na qual se passa a história. Então ela precisa colocar o local e a época, bem como a linguagem ambiente, né, ali, porque isso é próprio do romance e inclusive acaba colaborando também para elucidar os personagens, esclarecer os personagens, né? O personagem, a época e o lugar, né, são totalmente necessários, né, entre si, né? Muito bem. E
a gente precisa lembrar de um elemento do romance importante, que é o elemento do narrador, tá? Já deu para entender, né, que o romance, o leitor precisa ler, né, com atenção, né, precisa ler sempre com calma, lentamente, né, para não perder ali as passagens. E este elemento do narrador, ele é o principal, tá? Ele talvez seja realmente o principal do romance, porque se trata da pessoa que está contando a história, né? E essa narrativa, ela, dependendo do momento, ela pode mudar, né, de narrador, ou a história pode continuar com o mesmo narrador, tá? Isso também acontece, né? A história pode alterar de narrador, mas tudo bem, pode continuar com o mesmo do início ao fim. E a linguagem adotada narrativa, né? E o sentido que a prosa vai tomando só faz sentido se o leitor, né, perceber quem está falando no momento. Nem sempre a obra deixa claro isso, né? Nem sempre a obra deixa claro, né? Porque se o narrador não fica claro, né, então automaticamente o leitor já coloca na conta do escritor, do autor, né? Muito bem. Então, já deu para entender o porquê que o romance, ele, além de ser longo, ele também é uma obra muito mais bem elaborada, né? Os contos, eles, além de serem histórias mais curtas, são histórias mais simples, né? O objetivo do conto é o fato em si, né? E o fato ali, por si, já passa ali ou uma imagem, ou um entretenimento, ou uma moral. No caso do romance, a história em si, ela é interessante, né? Então você tem a própria história, que ela é interessante, você tem os personagens, né, que tem a sua importância por si, né? Tanto que as obras, os clássicos, as grandes obras, elas enfatizam profundamente os seus personagens, né? Profundamente mesmo. E o pelo fato do romance, né, ele busca ser uma história real, muitas vezes é muito fácil os romances serem mal interpretados, né, ou serem julgados de maneira precipitada, né? Geralmente o leitor ele precisa voltar ao romance 2 vezes, certo? 3 vezes. Ele precisa ler outros romances, né? Porque alguns escritores vão estar mais próximos dele, outros vão estar mais distantes, né? Porque usam outra linguagem e abordam outras coisas mais sutis, outros abordam coisas menos sutis, né? O romance que eu trouxe hoje aqui, para a gente exemplificar o romance, eu escolhi uma obra simples, né? A linguagem é simples, é de fácil leitura, fácil interpretação, né? O escritor ele está retratando coisas não tão sutis assim, são até fáceis de compreender, né?
E ela tem, o narrador dela é igualzinho ao narrador do nosso primeiro conto, do Retrato Oval, tá certo? É o mesmo narrador que narra a própria história, né? O narrador, nesse caso, ele está narrando em primeira pessoa, né? Então, o São Bernardo, essa obra aqui, ela tem um narrador em primeira pessoa, né? Que narra do início ao fim, e o protagonista, né? O Paulo Honório, é ele quem ele mesmo conta a própria história. E ele, inclusive, confessa no segundo capítulo, né, que a intenção dele é justamente essa. Então, o escritor faz isso para o leitor não ter dúvidas, né, quanto ao narrador. E eu vou dar um breve spoiler aqui sobre o primeiro e segundo capítulo, que é para... Né, não faço da obra toda para vocês terem a surpresa da história, tá bom? Então vamos aqui fazer um resumo para dar um exemplo de romance, né? Então, o protagonista que conta a sua própria história no São Bernardo é o Paulo Honório, né? No primeiro e segundo capítulo, ele decide, ele praticamente fala sobre si mesmo, né? Ele fala muito sobre si mesmo, sobre a intenção de fazer o livro, né? Ele fala como que ele começou a fazer o livro, né? Inclusive ele até relata que chamou 3 amigos para ajudar, fez uma divisão de trabalho, né? O que já mostra ali a sua característica empreendedora, né? Ele conta, né, a divisão não deu muito certo, né? E durante esse problema, né, ele mostra ali a sua rigidez de ideia, né? Porque ele queria fazer do jeito dele, né? Aí acabou desistindo de fazer a divisão de trabalho, né? Ele decide fazer por conta própria e durante já no início, né, todo esse problema como que o livro vai ser feito, como que ele vai fazer o livro e a dificuldade que ele tem de escrever o livro, porque ele não é escritor, né? Ele deixa tudo isso claro e ele não só confessa, né, que ele quer contar a sua história, ele mesmo diz que não vai contar do jeito que ele conseguir contar, né, que ele não tem muita capacidade de se expressar. E ao mesmo tempo ele também sutilmente, né, em detalhes, ele deixa escapar pela sua própria personalidade, né, mais meio bruta, né, assim, ele deixa na sua brutalidade, ele deixa escapar também ele dá indícios, né, do motivo que o levou a iniciar esse empreendimento, como na própria linguagem dele, né, esse empreendimento do livro São Bernardo, né? Então, assim, no primeiro e segundo capítulo, ele coloca o leitor assim no caminho da leitura, tá? Ou seja, é um exemplo claríssimo da importância do narrador, né? Na ficção em geral, né? Mas no caso do romance, ele tem uma importância maior pelo fato da complexidade da leitura do romance, né? Então,
Essa obra é um exemplo perfeito do elemento narrador, né, para a boa leitura aí, né, dos romances, né. Esse exemplo, e no caso do São Bernardo, o exemplo ele se torna ainda mais destacado, né, ele ainda torna mais decisivo, porque pela sua própria personalidade, um pouco supersticioso, né? Ele deixa muito, ele deixa ali já a sua marca registrada de mais ou menos como é a personalidade dele e também os motivos, né? Ele já dá um bom pontapé inicial em relação a intenção, né, principal dele estar escrevendo o livro, né? O restante da história eu deixo com vocês, tá? Mas de qualquer maneira já um bom início aí de leitura, né? E já, né, para quem for ler a história, já vai ler, né, no caminho correto e vai achar interessante, sem dúvida, né, ao final. Então é isso, pessoal. Nesse livro, nesse nosso vídeo, né, por hoje é isso e a gente se vê no nosso terceiro livro, beleza? Então, abraço a todos, a gente se vê no nosso terceiro livro.